Olá, olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. Sou Regiane Coutinho. Se não estiver tudo bem com você, vai ficar. Creia em Deus, porque Ele não perde o controle e não perde o comando da sua vida, ok? Sejam bem-vindos, você que está aqui pela primeira vez no podcast Intercessão Gaditas. E você que já é do podcast Intercessão Gaditas, fiquem à vontade. Estamos aqui com mais um episódio. Esse episódio de hoje, ele está um pouquinho diferente, porque a nossa convidada ainda não chegou, mas a gente vai conduzindo aqui e eu convido você a compartilhar, a comentar. Participa comigo enquanto a nossa convidada não chegue. Participe comigo para que nós possamos trocar aí uma ideia sobre um assunto muito interessante, porque nós devemos saber qual o chamado que nós temos para nossas vidas. E estou aqui convidando você a comentar, a compartilhar, a curtir, se inscrever no nosso canal. Sabe por que eu peço isso para vocês? Porque quanto mais vocês comentem, quanto mais vocês curtem, quanto mais vocês compartilham e quanto mais você se inscreve no canal, o YouTube ele entende que é um assunto relevante, é um conteúdo interessante, e aí ele manda para mais pessoas. Com isso, mais pessoas são alcançadas com mais conteúdos, com mais informações, e Deus também está sendo glorificado com isso. Amém? Conto com vocês e vamos que vamos, porque hoje o assunto vai render, eu creio, em nome de Jesus, viu? Deus abençoe vocês. Nós temos um tema de hoje que é o chamado para a intercessão. Nós entendemos, amados, que todos nós temos chamados, né? Deus ele nos chama, o primeiro chamado que Deus nos deu é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então, o ide não precisa a gente orar, a gente sentir, a gente fazer campanha para Deus revelar, nada disso. Já está nas Escrituras, escrito, ide pregar o evangelho. Ah, então eu tenho que pregar aonde? Aonde você estiver. Aonde você for, você vai pregar o evangelho, vai falar de Jesus. Porque a obra quem vai fazer, quem vai convencer o coração das pessoas, não sou eu, não é você, é o Espírito Santo de Deus. Então, você faz o que Deus mandou, que é ir de pregar o evangelho, falar do amor de Deus, falar das promessas dele, falar da maravilha que Deus tem para as nossas vidas, daquilo que Deus fez, que foi enviar o seu único filho para salvar a humanidade, enfim, os milagres que Jesus já fez. Isso tudo faz com que o coração das pessoas que estão muitas vezes perdidos, muitas vezes que estão totalmente entristecidos, totalmente precisando de uma força, o Espírito Santo alcança. Então, nós precisamos colocar na nossa vida esse chamado em prática, que é ir de pregar o Evangelho. No decorrer do tempo da nossa caminhada cristã, nós vamos entendendo que também nós temos um chamado específico. E esse chamado pode ser pode ser outros, pode ser 2, 3, enfim. Desde que nós devemos fazer com zelo e com muito cuidado. Por quê? Nós estamos lidando com algo precioso, que é a obra de Deus. E isso nós devemos fazer com muita, muita excelência. Porque nada mais, nada menos, nós estamos falando do Criador. Nós estamos cuidando de almas, que é algo precioso para Jesus. Jesus ele pagou um alto preço pelas almas. Jesus pagou um alto preço, preço de sangue, onde que ninguém na terra pagou por ninguém. Somente Jesus. Ele se entregou naquela cruz com uma dor, com um sofrimento e com uma humilhação, mas tudo tem um propósito, e foi por amor a mim e a você. Por isso que nós devemos levar a palavra de Deus totalmente com seriedade, com zelo e com cuidado, porque Deus ele conta conosco aqui na terra, sabe? Deus ele conta e ele sabe que cada um de nós temos uma preciosidade, nós temos uma
uma qualidade específica para alcançar as pessoas de acordo com o nosso chamado. Uns são chamados para o pastoreio, sendo pastor, sendo pastora, e aí vai aprender da palavra, vai aprender a cuidar de pessoas, vai aprender cuidar mesmo daquele rebanho, né? Que não é fácil, porque está lidando com várias pessoas de vários níveis, tanto intelectual quanto financeiro, a forma de viver, a forma de pensar. Então, tem que ter, sim, um jogo de cintura, tem que ter uma sabedoria que vem do alto. Tem outros que têm chamado para o louvor, né? Que sabe cantar, que sabe se expressar, que sabe estar na frente de multidões ou de poucas pessoas, mas que domina ali aquela técnica de cantar. Eu vou dizer para você que eu sou uma negação para cantar, tá? Tem gente que fala assim, você não pode falar assim. Gente, a gente tem que reconhecer. Você tem que se reconhecer. Tem que falar, olha, eu sou bom nisso. Então, Deus capacita e você vai ser usado com excelência naquela área. Então, eu me reconheço que, tipo, eu amo música, eu amo louvor, na minha casa é música direto, eu tenho o meu esposo, ele é do Ministério de Louvor, meus filhos também, mas eu não. Então, eu reconheci. Eu vou lá, vou ficar ocupando espaço. Esse é o cuidado que nós devemos ter com esse chamado, sabe? O chamado nós temos que não somente ocupar, na verdade, nós não temos que ocupar espaço, porque Deus ele colocou cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, e Ele conta conosco. Então, nós só vamos executar com excelência quando nós reconhecemos a nossa área que a gente domina com excelência mesmo. Então, eu estou falando de mim um pouquinho, eu não me identifico em executar o louvor. Ponto. Outras pessoas na igreja sabem muito bem dominar o louvor, enfim, instrumento, canto, ótimo. Outras pessoas não. Outras pessoas têm vergonha, muitas vezes, de estar na frente, mas domina com tanta excelência um diaconato. O diaconato, ele cuida das coisas do templo, né? Ele chega mais cedo, ele organiza as cadeiras, ele organiza o altar, ele organiza a limpeza, enfim, Santa Ceia. Ele está ali para dar um suporte para que o culto ele ocorra de uma forma bem leve, bem tranquila. Por quê? Imagina só, o pastor tem que cuidar das cadeiras, o pastor tem que cuidar do louvor, o pastor tem que cuidar da porta, o pastor tem que cuidar de quem está chegando, e aí você vai receber, e aquilo vai sobrecarregar. Então, Deus deu para cada um chamado para que você possa exercer de forma exemplar, para que tudo corra de uma forma de bem para todos. Certo? Para que a pessoa que está visitando a igreja, ela chegue e fala, nossa, é um negócio aqui que flui, né? Que dá tudo certo. Cada coisa no seu lugar. Nenhum ultrapassa o outro. Além de tudo, nós temos as pessoas que cuidam da mídia, que hoje é de suma importância. A mídia ela alcança pessoas que não pode estar ali no momento, no culto, na igreja. Talvez ela está acamada, ela está trabalhando, ela está no hospital, hospitalizada, ela não pode estar naquele local, ou então está em trabalho em outro estado, em outra cidade, não pode estar na igreja local dela. E aí, hoje, graças a Deus, nós temos essa ferramenta tão importante para que possa alcançar outras pessoas. Então, a mídia é de suma importância também. O técnico de áudio, está vendo que tudo coopera para um bem comum? E, às vezes, a pessoa fala assim, eu não tenho o que fazer na igreja. Tem muito o que fazer na igreja. Tem muito o que fazer para a obra de Deus funcionar perfeitamente. E, com isso, amados, nós vemos que o próprio Deus, ele nos auxilia. Muitas vezes, nós somos pegos de surpresa, né? Muitas vezes nós somos pegos de uma forma que, tipo assim, nossa, eu nem sabia que eu posso fazer tal coisa. Sabe o que é isso? É a capacidade que Deus nos dá. Às vezes, o medo a gente nos atrapalha. Às vezes, a gente deixa esse medo sobressair, sabe? E aí,
a gente acha que a gente não é capaz. Isso tudo, nós devemos tomar esse cuidado, porque o medo, ele nos paralisa. O medo, ele faz com que nós achamos que nós não somos capazes. Só que Deus nos capacita. E nós devemos sempre, sempre depender do Senhor. A dependência de Deus, ela é de suma importância para quem faz a obra dele. Quando você está em algum momento do decorrer daquilo que você está exercendo, pregando, cantando, cuidando das pessoas ali embaixo no templo da igreja, ou até mesmo cumprindo o ID do Senhor na rua, no ônibus, no trabalho, na escola, na faculdade, e você sente que você é bom. Nossa, não, eu sou bom demais. Cuidado, cuidado. Porque esse sentimento de que eu sou bom, muitas vezes nós esquecemos da dependência de Deus. E nós somos seres totalmente dependentes de Deus. Nós não conseguimos nada se não for da vontade dele. O ar que respiramos hoje, acordei, respirei, abri os meus olhos, quem deu foi ele. Então eu sou totalmente dependente dele. Nós somos totalmente dependentes dele. Nós não podemos achar que eu sou autossuficiente. Eu sou, eu sei, eu posso, eu tenho, eu consigo. Não. Se ele não for na frente, eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Mas se ele não está no controle da minha vida, eu posso até caminhar certo tempo. Eu posso até ir em certos lugares. Mas muitas vezes o resultado não é o mesmo. Muitas vezes as coisas se frustram, porque a própria palavra fala que nós não devemos confiar na força dos nossos braços, que nós não devemos confiar no nosso coração, que é uma terra enganosa. Uma vez as nossas emoções, ela fala uma coisa, daqui a pouco nós não estamos sentindo mais aquilo, então a gente não vai fazer mais. E Deus, ele é um ser imutável, ele não muda, ele não varia, ele não tem variações. Então, aonde ele pega para te usar, se você ficar na brecha, se você está na posição, entendendo que é ele que domina, é ele que controla a sua vida, meu querido, minha querida, não tem nada que vai dar errado. Entende? Espero que eu estou sendo clara, espero que isso tudo está fazendo sentido para você entender qual que é o seu chamado. Na dúvida, Deus ele não age. Se você acha que tipo assim, olha, eu vou fazer tal coisa por emoção, e na hora que você pega para fazer, o medo vem, a dúvida vem, a vergonha vem, ore a Deus. Busque ao Senhor, porque é ele que vai te orientar da melhor forma possível. Porque às vezes você não está no local onde você foi chamado para estar. Além disso tudo, nós temos o chamado para intercessão. Eu vou contar um pouquinho de algo que aconteceu comigo, porque talvez vai fazer sentido para vocês. No início da minha conversão, que já tem bastante tempo, glória a Deus por isso, fui alcançada por Jesus. E sempre eu gostei de música, sempre música me atraiu, sabe? Eu achava muito legal quando eu comecei a frequentar a igreja, aquelas moças, né, bem vestidas, ia lá, pegava o microfone, cantava, os rapazes também, enfim. Eu falei, não, legal, mas eu morria de vergonha. Eu era uma pessoa muito vergonhosa, muito vergonhosa. E aí, a igreja que eu aceitei Jesus, depois eu fui para uma outra igreja, era uma igreja que tinha costume de dar oportunidades. E nessa oportunidade, um grupo queria aumentar, dar oportunidade para o louvor. E aí eu falei assim, eu vou, vai que dá bom, né? Vai que eu sou para isso. Será? Aí eu acho que vai dar certo. E começou a fazer a audição. E eles deram oportunidade para as pessoas cantarem uma música. E aí foi um irmão, foi uma irmã. Aí o irmão tocou, legal, você toca legal. Uma irmã foi e cantou também.
do jeito dela, tá tudo certo. Eu falei assim, ai meu Deus, tá chegando a minha vez. Aquilo, as minhas pernas tremiam, minhas mãos suavam, estava fria, a barriga parecia que tinha um monte de borboleta. E aí quando chegou a minha vez, que eu peguei no microfone, amados, pensa numa pessoa que estava nervosa. O microfone pulava na minha mão, mas eu comecei. Eu nem lembro qual música. Eu lembro do momento e lembro do resultado, mas a música eu não lembro. E mesmo se eu lembrasse, eu não ia passar esse momento aqui, eu não ia deixar os irmãos sofrer, né? Ou me ouvindo cantar. E aí eu fui e cantei. Gente, sério mesmo, de verdade. No meio da primeira estrofe da música, a pessoa que estava lá tomando conta da audição falou assim, minha querida, só um momento. Deixa eu te falar uma coisa. Aí ele falou dessa forma assim, ó, tem coisa que é para uns, tem coisa que é para outros. Talvez você possa até estudar um pouquinho, mas hoje, definitivamente, você não está apta para o louvor. Gente, meu Deus, a minha cara caiu no chão. E assim, ó, plaft. Eu estava com vergonha de voltar para o meu lugar. E aí eu falei assim, tá, obrigado. Tipo, ainda agradeci, né? Porque eu não tinha mais o que fazer ali naquele lugar. Entreguei o microfone e sentei. Minha vontade era de sumir daquele lugar. Então, uma coisa que eu tiro de exemplo, uma coisa que eu tiro de lição. Exemplo é essa que foi o que eu passei. Lição foi o cuidado para você dominar certas situações. O cuidado para você achar que você é para uma área e, na verdade, você não é para aquela área. E aí eu fiquei ali, algumas pessoas também foram reprovadas, né, naquele momento, e aquilo me travou, sabe, de verdade mesmo, me travou. Falei, poxa vida, eu fui com uma boa vontade, mas nem tudo é boa vontade, amados. Nem tudo é boa vontade. É percepção daquilo que você está pronto para fazer, daquilo que você foi chamado. Mas eu era nova convertida, então eu não tinha ainda essa maturidade de entender qual é o meu chamado, qual era o meu chamado. E aí eu voltei, e aí algumas pessoas da igreja ficaram sabendo, e aí, como eu era nova convertida, recém-batizada, aquela história toda, me acolheram. E aí algumas irmãs foram e falaram assim, vamos para o infantil? Falei, vamos. Então, assim, eu tateei algumas áreas da igreja. Aí, a das crianças, eu vejo que é um ministério de suma importância. Você que tem um cuidado com criança, você que gosta, você que quer ensinar, mas não sabe o que vai ensinar. Tenta ir lá no Kids, tenta ensinar as crianças, porque é uma área que necessita de ser orientado, são as crianças. Porque é alvo muito fácil de ser atingido, porque estão na fase de aprendizado. Então, tudo que é lançado para elas, elas aprendem. Então, se ensinam coisas ruins, elas vão aprender achando que está tudo certo. E por que você não ser usado para ser um instrumento, uma ferramenta para ensinar as crianças? Seja na igreja, seja na sua casa, seja em algum lugar. Numa praça, faz uma reuniãozinha ali com alguns vizinhos seus, sabe? Com algumas crianças que você já tem um convívio, vai para uma praça e ali você semeia, sabe, a semente do evangelho no coração dessas crianças. Uma dica para você. E aí não deu certo também no Kids. Eu fiquei um tempo, um período, falei, não me encontrei aqui. Não estou sentindo paz aqui, não. Porque parece que não bate, né? Beleza. E aí chegou uma irmã, essa irmã do coque, falou comigo assim, minha querida, vem no ciclo de oração. Aí eu falei, ciclo de oração, irmã? Ela vamos orar. Aí eu, amém. Eu fui. Apaixonei no ciclo de oração. Que, inclusive, eu estava assistindo um vídeo e eu descobri que o ciclo de oração ele foi
levantado por uma irmã de uma cidade do interior do Ceará. E ela tinha um problema com a filha. A filha estava com um problema, uma enfermidade muito grave, praticamente desenganada pelos médicos. E ela começou a orar, né, pela filha. E ela se sentiu muito, tipo assim, sozinha não está legal, vou chamar algumas irmãs para orar comigo. E aí ela foi para a igreja e chamou algumas irmãs para orar com ela. E aí, nessa tarde de oração, aquele negócio começou a fluir. Começou a fluir. Todas as tardes elas iam lá e oravam em prol da filha dela. Eu não me recordo o nome, mas as outras irmãs também começaram a sentir a presença poderosa do Senhor através daquele ciclo de oração. E aquilo foi crescendo a igreja, sabe? E, além disso, a filha foi curada. Quando a filha foi curada, outras pessoas começaram, foi através do ciclo de oração da irmã Cícera, alguma coisa assim, me fugiu o nome da irmã. E ela começou a tomar conta do ciclo de oração daquela igreja. Meus queridos, foram algo assim, divisor de águas. Várias pessoas foram curadas, várias pessoas foram libertas, várias pessoas foram alcançadas através do ciclo de oração. E ali depois ela começou a tomar conta do ciclo de oração daquela região, daquele estado, e aí foi espalhado pelo Brasil o ciclo de oração, o famoso ciclo de oração. E aí ela faleceu, parece que tem 4 anos, me parece. Depois eu vou levantar direitinho, no próximo episódio eu vou trazer essa informação para os irmãos. A importância de se encontrar, sabe? E aí eu fui para o ciclo de oração. E ali eu me encontrei, eu comecei a me envolver na oração, eu comecei a me envolver nessa atmosfera, sabe, de busca. E eu falava, gente, como é bom se encontrar na oração, na madrugada, durante o dia. Não precisa ter lugar, não precisa ter momentos específicos. Você pode estar no trânsito, você pode estar orando. Você pode estar no seu trabalho, você pode estar orando. Você pode estar estudando e você pode estar orando. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que nós devemos orar dia e noite sem cessar. Nós devemos estar ligados no Senhor. Nós devemos estar conectados com Deus. E isso é através da nossa mente. É através das nossas palavras, no nosso pensamento. Muitas vezes nós não precisamos verbalizar, porque às vezes nós estamos em algum momento, em algum lugar, que nós não devemos e nós não podemos falar. Mas precisamos sim estar ligados com o Senhor todos os dias, a todo momento. Como que a palavra fala comigo que eu não entendo essa parte, que devemos orar noite e dia sem cessar. Então, eu não vou dormir? Vai dormir, vai descansar seu corpo, vai descansar sua mente, vai descansar tudo que precisa. Mas o nosso espírito tem que estar ligado no Senhor. E quando nós oramos dia e noite sem cessar, nós temos experiências sobrenaturais com o Senhor. E isso é o mais importante. Nós precisamos ter relacionamento com o Senhor. E isso é através da oração. Tem pessoas que, em contrapartida, a oração, ele consegue resolver a oração em poucos minutos. E está tudo certo também. Mas tem pessoas que ajoelha, ou que senta, ou que fica de pé, horas orando. E não é vãs repetições, e sim são orações sinceras, verdadeiras, necessárias. E na intercessão, nós entendemos que a oração é a chave, né? Muitas vezes as pessoas têm na cabeça, têm na mente que intercessão ela é um caça-fantasma, vamos colocar assim. Um caça-demônios. Não, não é isso. Não é isso. É longe disso. Mas também a intercessão a intercessão ela tem vários braços, tá? Ela tem a intercessão na área de libertação, na área de cura, na área de interceder mesmo, sabe? Colocar na frente da batalha
ser um soldado de frente, de guerra, de estar ali preparado para poder guerrear a favor de outras pessoas. Colocar na brecha. A palavra de Deus fala muito sobre isso. Colocar na brecha. E muitas vezes nós devemos, ao mesmo tempo, ser usado com orações para interceder por pessoas. E, ao mesmo tempo, nós devemos ter um certo cuidado de saber qual o motivo da oração. Eu aprendi que nós não devemos sair orando de qualquer forma e para qualquer motivo. Aquele negócio tipo assim, ora para mim, ou ora por mim. Tá, eu vou orar por quê? Para quê? Sabe? Nós devemos ter esse cuidado, porque muitas vezes a pessoa ela está querendo para um bem comum. E nós devemos orientar as pessoas que a melhor forma de orar é que o Senhor faça a vontade dele. E não é fácil. Não é fácil entender. Senhor, faça segundo o teu querer. Faça segundo a tua vontade. Porque muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa. O tempo do Senhor não é o nosso. Muitas vezes nós queremos uma oração imediatista, né? Uma oração uma oração micro-ondas, que você coloca lá 30 segundos e num passe de mágica as coisas acontecem. No mundo espiritual não é assim, amados. No mundo espiritual, ele tem o tempo certo, a forma certa e o jeito certo de agir, de acontecer nas nossas vidas. Muitas vezes nós queremos algo, nós não estamos preparados. Muitas vezes nós achamos que precisamos de algo. E, na verdade, daqui a pouco, não é mais aquilo que queria. Não é mais aquilo que a gente estava pensando que era tão importante para nós. Não é tão necessário. E aí a gente busca em oração. A gente busca o querer de Deus nas nossas vidas. E o chamado para a intercessão, nós devemos entender isso. Será que eu estou apto a ser empático com aquela pessoa? Porque interceder é você sentir praticamente a dor da pessoa, sabe? É você sentir na pele o que aquela pessoa está sentindo, o que aquela pessoa está passando. Você está perante uma pessoa que muitas vezes está passando por um problema cruel, um problema que está doendo na alma. Você sente a dor no falar da pessoa. Será que você é preparado para ouvir e não se entregar naquele momento com aquela pessoa? Porque você é um soldado. Imagine só, você está numa guerra, você está assistindo uma guerra, nossa, daquelas brava mesmo. E aí o primeiro soldado de frente, que está ali na coluna ali de frente, do nada, o soldado fala, ai, eu estou com medo. Ai, eu não sei como é que eu vou manusear essa arma. Ai, eu não sei onde que eu vou atingir o meu inimigo. Ai, o que eu tenho que fazer? Eu estou perdido. Imagina, você sendo esse soldado, porque você entende que você foi chamado para a intercessão, e você se sente perdido na batalha, porque chegou para você uma pessoa que talvez está numa tristeza profunda, talvez recebeu um diagnóstico tenso de um médico, talvez está passando por uma separação, um divórcio, talvez está passando por um problema financeiro, talvez está passando por um momento muito difícil, muito crítico na vida dela. E ela está precisando de alguém, porque talvez ela nem tem força para orar. E aí ela te procura. E você, como soldado de frente de batalha, você precisa estar ali, disposto, preparado para manusear a arma que foi te dada, que é o discernimento, que é a oração, que é a orientação. Interceder não é simplesmente levantar as mãos, sair em nome de Jesus. Não, não é isso. Interceder é algo muito além. É algo muito além do que a gente pensa. Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, você vai fazer escola de intercessão?
Nossa, você vai fazer escola para interceder? Mas interceder não é ficar lá no culto em pé, com as mãos levantadas, enquanto o culto não acabar. Gente, de forma alguma. De forma alguma. As mãos levantadas significa que você está rendido ao Senhor, que você depende dele e que você está ministrando naquelas vidas. Se você é um intercessor, se você sabe e tem uma sombra de vontade de ir para esse lado, a primeira coisa que você precisa saber é que o intercessor, ele precisa sempre estar na brecha, estar na vontade de Deus, estar no centro do Senhor, ser dependente dele, para que ele venha te orientar da melhor maneira possível, para que ele possa te capacitar, te dar conhecimento, te dar maturidade para você entender o que está acontecendo naquele momento com aquela pessoa. Se você tem um chamado para intercessão e você já executa, não baixe a guarda. Não baixe a guarda. Fala, não, eu já tiro de letra a intercessão. Eu já sei como que funciona. Gente, intercessão não é uma receita de bolo. Intercessão, ela não é um beabá decorado. Não. A intercessão, ela, como a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Você lê um versículo hoje, aí ele fala com você de uma forma. Você lê o mesmo versículo daqui a um mês, daqui a uma semana, amanhã, ou às vezes daqui a pouquinho, ele vai falar com você de outra forma. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela te transforma, porque cada hora nós estamos de uma forma. Cada hora nós estamos, porque nós somos movidos de emoções. Nós somos movidos de uma alma que muitas vezes está perdida, mas nós temos que dar ordem a essa alma. Volta para o seu Criador. Se você se sente hoje com a alma perdida, talvez você quer trocentas coisas. Acalma, respira e dá ordem à sua alma. Seja o intercessor seu mesmo. Fala, eu vou interceder por mim hoje. Sabia que orar por nós, eu orar por mim, você orar por você mesmo, isso faz uma diferença muito grande? Porque muitas vezes a gente acha assim, eu preciso ir na igreja pedir oração para o pastor. Eu preciso ir na igreja porque eu preciso que a pastora ore por mim, porque se ela não orar, nada acontece. Não, não é isso. Nós temos também livre acesso a Deus. Quando nós fechamos a porta do nosso quarto, e nós entregamos ao Senhor, e nós revelamos a Ele, Ele também se revela a nós. E isso é de busca, isso é de momentos que nós temos com o Senhor. Deus, ele não é um mestre dos magos. Deus, ele não é o gênio da lâmpada, que você vai orar e, puf, acontece. Pode acontecer, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos e do que precisamos. Mas nem tudo o que pedimos acontece na hora que a gente está pedindo. E está tudo certo, porque Deus, ele faz as coisas na hora dele e do jeito dele. Cabe a mim e a você, cabe a nós entender que o tempo de Deus é diferente do nosso, que a vontade de Deus é diferente da nossa. Porque ele vê lá na frente. Nós vemos aqui agora. Aqui agora está acontecendo esse podcast. Se acabar a luz aqui agora, falar, meu Deus, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, simplesmente vai acabar o podcast. Pronto, acabou. Né? Não tem para onde fugir. Aí a luz voltou. Vamos continuar. Tá tudo certo. Agora Deus não. Deus, ele sabe o que acontece. Se a luz acabar agora, nós não sabemos que hora que a luz vai voltar. Então, a gente está na dependência da companhia de energia. E fazer o quê? Não tem o que fazer. Não adianta ir lá apertar o interruptor, não adianta ir lá mudar a chave lá do padrão, não adianta. Nós não sabemos. E Deus sabe. Deus sabe. Se aquela oração que você está fazendo, se aquela oração que você fez nesse dia de hoje não acontecer,
Talvez você fale assim, poxa vida, acontece com fulano, acontece com Beltrano e não acontece comigo. É porque Deus sabe exatamente o que vai acontecer daqui a pouco. Deus, ele tem o domínio e o controle nas mãos dele das nossas vidas. Então, ele sabe, ele conhece o filme, sabe? Não adianta a gente colocar um filme na nossa casa para assistir e a gente já imaginar o final. Não tem como. Talvez lá no finalzinho você já pode até perceber que, tipo, tá caminhando para isso. Mas também a gente não tem certeza. Só quando terminar lá que a gente vai saber, realmente, não aconteceu o que eu estava pensando. Ou aconteceu o que eu estava imaginando. Mas Deus, ele sabe, Deus, ele conhece. Porque Deus, ele é o dono das nossas vidas. E a intercessão, nós também não sabemos se nós estamos intercedendo, vai acontecer. Porque nós estamos pedindo a um Deus supremo, a um Deus que cuida de nós, a um Deus que sabe de tudo. Então, nós estamos sendo ali soldados de frente de batalha. O chamado para a intercessão é isso, é você ser totalmente, você está disposto para você guerrear, para você estar na brecha, para você estar naquele momento de que a batalha está grande, a guerra está forte, a guerra está brava, vamos lá, vamos guerrear. E qual que é a nossa ferramenta? A oração. A oração. Nós não conseguimos nada, nós intercessores, nós não conseguimos nada se não for através da oração. Nós não conseguimos nada se não for através do jejum, através de uma consagração, através de uma busca constante na palavra, porque muitas vezes a pessoa nos busca para uma orientação, para uma oração, muitas vezes não precisa nem orar, muitas vezes a resposta está na palavra. Muitas vezes a resposta que a pessoa precisa, que a pessoa procura, está aqui na palavra. Aí você não lê a Bíblia, você fala assim, não, eu sou da intercessão, porque eu gosto desse negócio, assim, dessas coisas meio que espiritual, né? Meio que, vou expulsar, vai acontecer e tal, manifestação. Eu gosto desse negócio. Porque quando eu era do mundo, muitas vezes eu gostava de um filme de terror. Associa, sabe, as coisas, e não é isso. E aí simplesmente se entrega nesse mundo que acha que as coisas são assim, e não é assim. E aí esquece da palavra. Um bom soldado, a primeira coisa quando o soldado ele entra no exército, ele entra no quartel, ele precisa de algumas coisas. Ele precisa, primeiro, organizar o seu quarto. Olha só. Como que começa lá atrás. Não é tipo assim, sou intercessor, vou interceder agora, em nome de Jesus, amém. Não, não é isso. Começa lá atrás, sabe? O soldado, ele é preparado aos poucos. O soldado, ele precisa primeiro arrumar o seu quarto, esticar o lençol da sua cama a ponto de ficar sem nenhuma ruga, sem nenhuma dobrinha, sabe? É dobrar a roupa que ele dormiu de uma forma, camisa, o short, tudo certinho, o travesseiro, está tudo ali alinhado. Não é simplesmente levantar e olhar para trás e coberta para um lado, travesseiro para o outro, lençol, sabe lá onde está. Não, não é isso, não. Se acontecer isso, ele vai preso. Se ele sair do quarto e for para fazer os outros afazeres durante o dia, ele tem uma consequência. Sabe? Ele tem algo para poder pagar, tipo um castigo, entende? Então, dessa forma, depois ele vai se vestir, uma roupa totalmente alinhada, muito bem passada, não é nada amarrotado, não. Aquela roupa que parece que acabou de bater, esqueceu na máquina e o negócio está lá todo torcido, colocou lá para secar de qualquer forma e pegou e vestiu. Não, ele tem que estar assim, ó, nossa, nos trinques, sabe? Alinhado, bonito, prumado, corpo ereto, assim, ó, firme, sabe? Como é que eles falam? Ombro para trás, peito para frente. Entende? E vão que vão. Amarrar bem o coturno dele,
para que não venha desamarrar no meio. Imagina, está no meio da batalha, tiro para tudo que é lado, do nada o coturno desamarra, aí tem que largar a arma pesada de um lado, o cantil do outro, e aí vai ter que amarrar o coturno, esqueceu, o inimigo veio, atirou, morreu. Tipo isso. E aí depois que ele vai para o campo de batalha. Mentira, não é isso não. Depois ele tem que manusear bem a sua arma, o seu armamento. Ele tem que conhecer o seu armamento de montar e desmontar. É entregue para ele de uma forma, ele tem que desmontar, ele tem que limpar, ele tem que montar, ele tem que conhecer, que a ponto de olhos fechados ele sabe como que a arma dele está, como que a arma dele não está. O que precisa ser feito? A partir de aí, ele vai encontrar com o comandante. A partir daí, ele vai tomar a sua posição de linha de frente, a sua posição de qual que é a sua, onde que você vai estar para você executar da melhor maneira possível a sua função. Entende? O intercessor é da mesma forma. Você não vai sair de qualquer forma para interceder. Você não vai sair de qualquer maneira para você sair. Ah, você quer oração? Intercessor, ele não oferece oração. Entende? Você está pronto ali para qualquer tipo de batalha, mas você não sai distribuindo senha para oração. Ah, você quer oração, irmão? Você está precisando de oração, irmã? Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. Acalma o teu coração. Você que está com sede de orar, você está com sede de interceder, interceda por você. Primeiro interceda por você. Lembra que o soldado primeiro arruma a sua cama? Então arruma a sua casa. Arruma o seu interior. Organiza as suas emoções. Organiza a sua mente, as suas vontades, o seu interior. Se alimenta da palavra. Se encha da presença de Deus. Busque ao Senhor intensamente, dia e noite, sem cessar. Ouve canções, porque o louvor liberta. O louvor liberta. O louvor é uma ferramenta poderosa. Por que o louvor liberta? Porque a palavra de Deus fala que em meio aos louvores o Senhor habita. E aonde o Senhor habita, não há trevas. Então, se não há trevas, o Senhor habita. E onde o Senhor habita, há paz, amor, harmonia, a tranquilidade. Não tem guerra, não tem discórdia, não tem tristeza, não tem medo, não tem dúvida, não tem. Mas, contudo, o Senhor tem que estar no comando. E aí, quando você entende isso tudo na questão da intercessão, aí você coloca na balança. Fala, entendi, intercessão então não é só levantar a mão lá na hora do culto. Não, o culto é uma consequência da sua vida individual com Deus. Entende? As pessoas vão te procurar, talvez sim, talvez não. Talvez, eu fiz uma escola de intercessão e uma professora falou assim, tem vez, gente, que a gente fica tão em paz que ninguém procura a gente para interceder. Isso é bom demais. E aí, o que eu faço? Eu aproveito o tempo para eu interceder por mim, para eu ser cheia de Deus. Então, não acha que, eu não fui chamada para interceder porque ninguém me procura para interceder por ele. Não aparece demônio nenhum na minha frente para eu poder expulsar. Eu não tenho guerra, não tenho batalha, eu não sou nada disso que esse povo conta. Acalma, porque às vezes é hora de você estar voltando e arrumando a sua cama, esticando o seu lençol, amarrando bem o seu coturno, manuseando bem a sua arma, montando e desmontando, limpando, tirando algumas coisas velhas, sabe? Que às vezes a gente carrega. Isso tudo a gente pode colocar como o soldado. Ele arruma a cama dele, nós vamos organizar a nossa vida. Nós vamos organizar nossas emoções.
ele monta e desmonta e limpa a sua arma. Muitas vezes nós temos carregado sujeira dentro de nós, pecados de estimação. Muitas vezes nós temos carregado mágoas. Muitas vezes nós temos trazido junto conosco de outras, da vida passada. Vida passada que eu falo de ontem, tá? Não é lá de outras vidas, não. É da nossa vida mesmo. De ontem, do ano passado, de 10 anos atrás, a gente carrega aquele fardo pesado. E a gente quer interceder para o outro, sendo que nós precisamos de cura. A verdadeira intercessão é a libertação para nós mesmos. Eu preciso de libertação todos os dias. Você também precisa de libertação todos os dias. Porque muitas vezes a gente, o velho homem, a velha mulher, ela tenta ressuscitar. E aí nós precisamos vigiar, olhar ao redor, sabe? O que eu tenho trazido comigo que não está agradando ao Senhor? Como que estão as minhas emoções? Como que está o meu coração? Como que estão os meus sentimentos a respeito de coisas que já passaram na minha vida? Será que eu libertei mesmo daquilo? Ou será que eu estou ainda amarrada naquele negócio? Será que eu ainda estou acorrentada, trazendo como um fardo pesado? E aí nós devemos nos desprender dessas coisas. Nós devemos nos sentir aquele alívio, sabe? Do próprio Deus. E quem sabe nos tirar esse fardo é o próprio Senhor. É o próprio Senhor. Porque quantos anos eu tenho, quantos anos você tem, quantos anos você está passando com essa mágoa toda aí no coração? Quanto tempo nós estamos vivendo de uma forma que tem algo que nós estamos arrastando conosco? E por nós mesmos, nós não conseguimos nos livrar, ser libertos disso. Então, cabe a nós a entender que a intercessão ela é 100% direcionada por Deus. Na intercessão, nós conseguimos libertação em Deus. A libertação não é somente de demônios, de hostes malignas. Não, não é. A libertação, muitas vezes, é dos nossos sentimentos, de uma mágoa, de um ressentimento, porque, fulano quebrou um copo meu porque era da minha avó, e aí veio e não teve cuidado, e eu tenho uma mágoa dessa pessoa. Pensa só, um copo. Pensa só. E aí a gente precisa nos libertar de coisas pequenas. Precisamos estar nos preparando a cada dia, para que nós possamos ir estar de frente de batalha para outros. Porque senão, na hora da batalha, como eu amarrei o meu coturno mal amarrado, frouxo, na hora que eu estiver lá na batalha, na guerra, desamarra. E aí eu estou perante o meu inimigo. E aí? Aí eu vou guerrear ou eu vou amarrar o meu coturno? Aí eu vou interceder para um outro, sendo que eu também estou com talvez o mesmo problema. Eu vou conseguir ter a minha vida 100%? Não. Infelizmente, não. Mas uma boa parte. Por quê? Por que eu não vou conseguir ter a minha vida 100%? Porque nós somos carne, nós somos humanos, nós oramos daqui a pouco, às vezes, em meio à oração. Às vezes, as coisas que nos cercam, as coisas que nos atrapalham, que nos tira do foco, não é porque eu estou em oração que eu não vou ser bombardeada. Claro que eu vou ser bombardeada. O inimigo ele não dá trégua, ele não dá espaço. Ele fala, vou dar uma folga para vocês hoje. Hoje é segunda-feira, hoje eu amanheci com preguiça. Hoje eu não vou perturbar vocês, não. Mentira, mentira, não pensa assim. Uma coisa que eu falo, o diabo ele não tem dó de criança, ele não tem dó de idoso, não tem dó de acamado, não tem dó de homem, não tem dó de mulher, não tem dó de nada. Aonde ele pode atacar, ele vai atacar. E aí cabe a nós a estarmos totalmente blindados no Senhor.
buscando o Senhor todo momento, para que se vier esse bombardeio, nós estamos protegidos. Entendem? Então, nós precisamos estar totalmente alinhados com o Senhor. Nós precisamos estar totalmente voltados para Ele. Amém, queridos? Eu vou deixar só um versículo para vocês. Eu acho que passou tão rápido. Que eu não estou entendendo para onde que esse tempo está indo. Em Ezequiel 22:30, ele fala assim, ó: busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por toda a terra, para que eu não destruísse, mas não encontrei ninguém. Olha para você ver que triste. Deus, ele procura intercessores, tá? Deus, ele está procurando intercessores. Então, cabe a nós a nos prepararmos, porque a guerra está aí, o inimigo está ao derredor, buscando a quem possa tragar, e nós precisamos ser soldados de frente de batalha, para que nós possamos executar o nosso chamado. Se o seu chamado é para intercessão, comece hoje a orar. Se o seu chamado é para intercessão, comece hoje a buscar na palavra. Se o seu chamado é para intercessão, comece hoje a buscar intensamente a presença do Senhor. Entendem? Que Deus abençoe vocês. Espero que foi um episódio bem recheado. Espero que vocês consigam entender qual que é o chamado para a intercessão. Se você precisa rever de novo, manda para outras pessoas aí, agora que você já conhece o conteúdo, manda para aquelas pessoas que têm realmente a vontade de ser intercessor. E que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela companhia de vocês e que Deus abençoe e até um próximo episódio. Deus abençoe.